Então, boa tarde, obrigado a vocês que já estão aqui conosco. Temos aqui um convidado tão especial que eu até escrevi um texto aqui de introdução, coisa que eu raramente faço, mas acho que é a primeira vez que temos um ex-conselheiro de Estado aqui nas nossas conversas. Eu acho que precisava de algum ritual aqui, né? Então, hoje é dia de ouvir histórias e conversar sobre comunicação com uma personalidade muito singular, embora plural. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho, ou simplesmente Jorge Coelho. Ao longo das últimas décadas, Jorge marcou espaço na gestão pública e privada, na comunicação social, nas universidades, de ministro a comentador, de estratégia eleitoral a professor da matéria, de gestor a empreendedor. São vários os Jorge Coelhos que estão aqui conosco. Ele que é uma testemunha ocular da história e que sempre escreveu a sua parte nela. E é óbvio que a primeira vez que eu vou ler um texto é a hora que eu toco no telefone, mas pronto, tinha que ser, né? Jorge, muito obrigado pela sua generosidade de ceder aqui um pouco do seu tempo para falar conosco. Tudo bem contigo? Com todo gosto, é um enorme gosto estar aqui com todos vocês, mas permitam-me que, em particular, com o Edson Ataíde, que é uma pessoa que eu já conheço também há umas dezenas de anos, propriamente dito há 30 anos, mais ou menos, e que foi e é, hoje em dia com muito menos contactos. A última vez que nos encontramos foi na Universidade Nova, no desenvolvimento. Via Zoom. É verdade. Mas o Edson Ataíde teve um papel importantíssimo na minha vida, porque no campo da comunicação política, que era disso que se tratava nos tempos em que o conheci, foi alguém que, para mim, identificou uma mudança completamente daquilo que na minha cabeça ia sobre aquilo que é a comunicação, neste caso a comunicação política. O Edson Ataíde, que trabalhámos juntos numa campanha eleitoral que levou o engenheiro António Guterres a primeiro-ministro do país, eu todos os dias me surpreendia, este homem que está aqui hoje connosco, todos os dias me surpreendia por aquilo que o cérebro dele conseguia inspirar ideias novas, transformar coisas negativas em coisas positivas, fazia tudo aquilo que me motivou para eu próprio também começar a estudar comunicação, a aprender aquilo que tinha de ser aprendido, e portanto estar aqui hoje com todos, e com o Edson em particular, é para mim um privilégio, quer dizer, é um privilégio porque tenho por ele uma consideração pessoal enorme, mas do ponto de vista profissional é a maior referência das pessoas todas que eu conheci nesta área, com que tive o privilégio de conhecer, de trabalhar, de sofrer, que isto nesta vida da comunicação também se sofre bastante. Também se é feliz, muitas vezes, não é? Mas também se sofre bastante, e nós, naqueles anos, também sofremos alguma coisa com algumas coisas que foram acontecendo. Portanto, é um grande gosto estar aqui e estou à vossa disposição total para responder às questões que queiram colocar, às reflexões que queiram colocar, com todo o espírito de abertura. Eu hoje não tenho qualquer atividade de responsabilidade política, portanto, tudo o que eu disser é a minha opinião sobre as coisas, isto está a ser gravado e ainda bem, mas independentemente disso, questionem o que quiserem, perguntem o que entenderem, e aqui estou eu para colaborar nesta excelente iniciativa, que é excelente com certeza, porque é o Edson a organizá-la e nunca vi nada que ele tenha feito que não fosse excelente. Vamos a isso. Muito obrigado, como sempre, muito generoso comigo, inclusive. Mas até aproveitando o recado do Jorge, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Quem tiver perguntas a fazer, envia por escrito. Eu aproveito e faço a hora que for possível para o Jorge, dependendo do caminhamento do assunto. Tá? Então, a hora que quiserem, mandem perguntas e eu vou passando aqui adiante. Jorge, vamos pegar um bocadinho assim a atualidade. Eu vou falar um bocadinho mais do seu percurso, mas antes de falar do seu percurso, vou aproveitar aqui o recorte de agora. Até alguma coisa que você comentou aqui no preâmbulo. O Brasil, né?
Hoje estava escrevendo minha crônica semanal para o Negócios e estava falando justamente como era incrível uma situação de como uma nação resolve se suicidar desde que tenha um líder necropolítico, que é o caso do Bolsonaro. Como é que você está vendo a situação do Brasil? Você que está de fora disso. O Brasil é um país que eu me habituei durante a minha vida também, como sempre acontece, há sempre brasileiros que têm familiares em Portugal. Eu, no meu caso, português, tinha e tenho familiares a viver no Brasil. Portanto, desde sempre me habituei a ir sabendo a evolução daquele país. E quando eu próprio entrei para o governo do António Guterres, a primeira deslocação foi feita ao exterior com fins de natureza políticos, culturais. Estava a preparar, inclusive. Foi o Brasil preparar essa viagem. É verdade, é Depois verdade. eu não pude ir, porque você pediu para ir para a RTP, eu fiquei fazendo a RTP e não pude entrar no avião, mas pronto. Foi ao Brasil. Já agora que estamos contando aqui histórias curiosas, na organização do plano cultural, eu inventei naquela viagem a necessidade de levar pessoas que fossem referências jovens aqui em Portugal. Foi a primeira vez que o Pedro Brunhosa, há 30 anos, fez um espetáculo fora de Portugal. Ipanema. Eu estive lá negociando essa hoje, estrutura. cada vez que nos encontramos, falamos disso, porque foi a maneira de começar a dar, digamos, conteúdo internacional a uma pessoa que na altura ainda era muito pouco conhecida. Portanto, habituei-me, a partir dessa viagem, a ir muitas vezes ao Brasil e a ir vendo como se desenvolvia. Só uma pequena história, antes de passar a responder à pergunta que o Edson me fez. Todos vocês conhecem em Portugal a loja do cidadão, que é algo que hoje é utilizado pelos portugueses. Depois foi algo que eu fui buscar ao Brasil, quer dizer, numa viagem que fiz a Salvador, conheci um membro do governo que tratava destas áreas de modernidade e de ligação dos cidadãos ao funcionamento da administração, e aquilo fez com que eu ficasse muito entusiasmado com aquilo e cheguei, falando com o primeiro-ministro, disse-lhe, desculpem o mas era mesmo assim que eu tratava nestas coisas. Havia uma coisa em Salvador, que temos de trazer isto para cá, mas isto para vir para cá tem que ser não à portuguesa, de chegar aqui, de mandar fazer um estudo, de mandar fazer isto nunca mais se faz nada. Portanto, isso só há uma hipótese, que o Conselho de Ministros mandata-me a mim para liderar este projeto, isto fica fora do Orçamento de Estado, eu vou contratar durante 6 meses a pessoa que lidera isto no Brasil, vem para cá viver durante 6 meses e conseguimos fazer isto tudo, e hoje há mais de 100 lojas de cidadão em Portugal e é um êxito em Portugal. E, portanto, esta foi uma primeira ligação que tive em concreto, isto fez com que estivesse lá muitas vezes. Passando agora para o atual, para a situação atual. Bem, acompanho muito o Brasil. Eu, como grande parte dos portugueses, vamos vendo o que está na televisão, o que dá na comunicação social escrita, em todo lado, e eu vejo a situação no Brasil com grande preocupação, por um lado, mas também com grande tristeza, se eu for a dizer. Tenho para mim, o Brasil, os brasileiros, a sociedade brasileira, para mim é algo que me motiva, porque são pessoas que têm uma enorme capacidade de poder desenvolver projetos, de acreditarem que é possível mudar a sociedade, e independentemente das questões todas em que o presidente Lula se envolveu ou não envolveu, depende dos tribunais que vão analisando a situação, eu segui esse processo e há uma transformação
brutal durante a presidência do presidente Lula, no sentido de criar condições para que milhões e milhões de brasileiros passassem a ter uma vida melhor. E o Brasil ia numa rota positiva de todos os pontos de vista, depois houve as complicações todas que houve e surgiu Bolsonaro. Eu acho que, com um pedido de desculpa a qualquer brasileiro presente, que não penso o mesmo, eu acho que é uma vergonha para o Brasil ter um presidente, aquele povo, o povo de Chico Buarque, o povo de Maria Bethânia, o povo de Edson Ataíde, ter como presidente uma pessoa com aquelas características, e não estou a dizer isto por ele ser de direita, não é esse o problema. Eu conheço pessoas de direita que têm uma postura perfeitamente correta, não tem a ver com as ideias, tem a ver com a forma, digamos, de estar, com a forma de ser, com a antítese dos princípios todos que hoje uma sociedade deve ter. Eu vou-vos dar aqui uma pequena história. Eu sou amigo de uma pessoa que foi aqui embaixador em Portugal e que foi líder de um partido de direita no Brasil. O embaixador Bornalson, não sei se foi aqui embaixador, líder de um partido de direita no Brasil, e com quem eu estou, de vez em quando, ou no Brasil, ou aqui em Portugal. E ele, no outro dia, fazia-me um comentário que é mesmo o espírito que os brasileiros têm. E eu perguntei-lhe, então, meu caro amigo, como é que vai? Como é que vai? Tem que ir mal. Então, uma pessoa que chega a presidente e nunca passou de capitão do exército não pode ter, digamos, condições para dirigir um país daqueles. Bem, isto vindo de alguém marcadamente de direita, mas é uma direita democrática, uma direita respeitadora, digamos, daquilo que são as opiniões dos outros e não daquilo que hoje acontece no Brasil, que é ter um presidente que envergonha um país com aquela cultura no seu relacionamento com o mundo, com o seu relacionamento com os próprios concidadãos, para dar um exemplo da forma como está a ser gerido o problema da pandemia no Brasil, é algo que a mim, enquanto português, me afeta profundamente para ver o sofrimento que aquele povo está a ter à conta de ter alguém a dirigi-lo politicamente que não quer saber de nada dos interesses das pessoas, nomeadamente aquelas que têm mais dificuldades. Portanto, é com grande preocupação que vejo o país, um país com 200 milhões de cidadãos, um país que tem uma história de que se pode orgulhar, que é uma referência para o mundo em muitas áreas, hoje ser uma referência para o mundo por as razões piores que pode haver. Portanto, é com tristeza que vejo a situação atual no Brasil. Em termos de comunicação política, né, que no fundo o Bolsonaro, ou, digamos assim, o bolsonarismo, né, é uma plataforma de comunicação mais que qualquer outra coisa, né, que vem como um fenômeno novo, no sentido de usar plataformas que, no caso do Brasil, ainda não eram utilizadas politicamente, né, como o WhatsApp e mesmo as outras redes sociais. Você acha que corre o risco de Portugal, a Europa como um todo, mas Portugal em específico, aparecer algo semelhante? Acho que sim. Embora a cultura do povo brasileiro tenha muitas diferenças da cultura do povo português, mas eu acho que, como o Edson disse e tem toda a razão, o fenómeno das eleições que levou Bolsonaro ao poder, eu acho que o resultado das eleições no Brasil, mais do que a vitória de Bolsonaro, é a derrota, digamos, neste caso do Partido Trabalhista, por culpa própria também, quer dizer, e por muita culpa própria, porque a imagem da esquerda, não é, no Brasil ficou muito degradada com tudo o que aconteceu. E aí Bolsonaro, ele deve ser com aquele estilo, mas ele deve ser inteligente, eu não o conheço de lado nenhum, nunca falei com ele, mas ele deve ser uma pessoa inteligente, porque o feeling dele viu que era nas questões que tinham a ver com os problemas que têm a ver com o populismo, quer dizer, ali estava um país
mesmo onde o populismo estava mesmo a pedi-las, estava mesmo a pedir a entrada do populismo, por tudo o que havia com o adversário fragilizado e das condições que o país tinha para esse mesmo populismo entrar. E a estratégia que ele definiu para a campanha, praticamente muitíssimo baseada nas redes sociais, não é? Teve aquela coisa extraordinária de grande parte da campanha, ele não existiu, não é? Esteve em casa, não é? Porque foi ferido e por outras razões também, mas achou que o que lhe rendia foi talvez o primeiro sítio do mundo que eu vi onde o Presidente da República faz uma campanha em casa. Ele faz uma campanha em casa e quando se dirige ao jornalista vem à porta de casa, no meio ali de uma bagunçada extraordinária. Estamos a falar do Brasil, quer dizer, isto não é um país, digamos, da América Latina, daqueles onde há coisas normais deste ponto de vista. E, portanto, fez uma campanha do ponto de vista da comunicação política nova, não é? Onde ficou provado que a comunicação política, se calhar bem feita, admito que para aqueles objetivos bem feita, deve ter sido, porque teve êxito, isto devia ser um grande sinal para o mundo, mas e para a Europa em particular. Já vamos tendo aqui sinais, não é? Vamos tendo aqui sinais com algum êxito, não é? No sentido de que ainda hoje... O Bolsonaro era até a primeira vez que eu ouvi sobre ele no sentido de como presidenciável, a pessoa que falou comigo, até aqui em Portugal, eu olhei assim, não, é uma piada, né? Depois que eu percebi que ele não estava usando exatamente como piada. Até rio meio sem graça quando ele percebeu que eu não dei relevância. Isso foi 2 anos antes de ser eleito, né? E a minha preocupação é se o André Ventura já não é um proto-Bolsonaro que está à espera do momento certo, né? Da facada certa, Eu também não conheço o André Ventura de lado nenhum, mas pelo que tenho acompanhado, deve ser uma pessoa inteligente também, com formação para saber, cometeu erros na campanha dele, e alguns básicos do ponto de vista da comunicação, mas no fundamental ele identificou as 3, 4 coisas que tocam, digamos, uma base do nosso eleitorado, digamos, onde ele toca não tem a ver propriamente dito, como ficou aprovado. Eu já li um estudo muito detalhado sobre de onde vêm os eleitores, de onde é que vieram os eleitores que votaram André Ventura aqui nas últimas eleições, e tem lá tudo, quer dizer, tem lá tudo. Até da extrema-esquerda houve milhares de pessoas, não foram muitos, mas alguns milhares de pessoas que votaram no André Ventura. Quer dizer, porquê? Ele identificou-se com a ruptura, quer dizer, com estar... Bem, e do Partido, já nem estou a falar do Partido Comunista, quer dizer, do Partido Comunista, há dirigentes do Partido Comunista de base, no Alentejo, que votaram porque aquilo significava uma ruptura com o poder instituído, que muitas pessoas estão fartas disto tudo, não é? E, portanto, foram para aquilo. Eu vou ter aqui vamos ter todos aqui uma oportunidade de ver. O Chega apresentou um candidato aqui à Câmara de Lisboa, que é um radical. Eu, por acaso, esse conheço, não é? Que é um radical, é pena de morte para os pedófilos, coisas várias que estão identificadas com a área mais radical do programa do Chega. Tem visibilidade. Eu, por acaso, não lhe advogo tanto êxito porque não acho que haja uma multiplicidade de Andrés Venturas. Quer dizer, aquilo está ali bem focado. Ele preparou-se, estudou o que é que devia fazer, como ser, onde é que tinha que tocar nas coisas que tem que tocar. E, portanto, acho que nestas próximas eleições autárquicas tem que haver um grande cuidado por parte de todos os envolvidos. Mas eu quero dizer aqui uma coisa também para que fique claro. Os votos do Dr. André Ventura são votos iguais aos dos outros. Quer dizer, trabalha para que tenha aqueles votos que tem. Não se pode considerar, porque não se concorda
com as ideias dele, ou porque se acha que ele quer isto, quer aquilo, que as pessoas que votam nele não devem ter a respeitabilidade que têm as outras. Portanto, eu não concordo nada com isso, de ilegalizar o que o partido chega, acho que isso até é um grande frete que estão a fazer, no sentido de promover aquilo que são a forma que ele encontrou. Ele já teve várias formas, não é? Ele já foi dirigente do PSD, não é? Quer dizer, foi vereador de uma Câmara aqui do PSD durante uns anos, não é? E, portanto, ele encontrou aquele modelo, ele tem um projeto de vida, acho eu que é assim, encontrou aquele modelo, encontrou um vazio para poder aqui entrar nessa área. Eu conto-vos uma pequena história. Aqui há uns anos, no âmbito de uma das empresas onde eu trabalhei e trabalho, na Motengil, estava na Eslováquia, também estávamos na Eslováquia, e tínhamos a nossa representante lá, que era mulher do presidente da televisão da Eslováquia, com quem eu falava muito. Um dia telefonou-me, já depois de ter saído de representante dela da Motengil, a dizer que vinha aqui falar comigo, precisava muito de falar comigo. Então veio cá a Portugal, fomos jantar, e ela disse, Jorge, ela tinha excelentes relações com o Presidente da República lá da Eslováquia, que também era assessora dele, eu fui lá 2 vezes com ela explicar determinados conceitos de projetos económicos, e ela, portanto, era uma pessoa com boa formação, era uma mulher muito bonita, diga-se de passagem, o que também ajudava, ajuda em todo lado, mas também ajudava ali naquele país, nas características que o país tinha. E então ela, ao jantar, disse, olha, eu venho cá falar consigo, que eu resolvi formar um partido. Disse, isso é magnífico, para quem está aqui na vida, que você vai entender. Então, mas e que partido é? Pois é isso é que eu ainda não sei. Vinha ver se me podia ajudar a ver qual é a área que está mais deserta para eu poder integrar-me aqui na vida política da Eslováquia. Isto, se calhar há vários casos destes. Ela queria entrar na vida política, ter êxito. As ideias... As igrejas também são assim fundadas, né? Até nas igrejas. Que religião que está dando agora? Que santo está dando? Trazia-me um estudo sobre como é que eram os partidos lá, o que é que defendia cada um. E pelo ajudar, ela disse, olha, eu sou mais ou menos de centro-direita. Eu disse, isso aí, nessa área do mundo é quase tudo, quer dizer, mesmo os partidos que são socialistas, vai saber, e são de centro, não são socialistas lá naquela região. E eu achei piada, porque tive ali uma noite ali na conversa dela, e ele pondo várias ideias. Então, se está de acordo, isso não, mas isso não pode ser tão à direita como isso, até que se arranjou ali a matriz do partido que ela criou. E que criou. Não teve muito êxito, se calhar a culpa foi minha, porque não identifiquei, digamos, o espaço vazio de intervenção. É um pouco o que está a acontecer hoje em muitos setores da vida política, não só em Portugal, mas noutros países. Aparecem partidos, de um momento para o outro, com um grande êxito, porque há um vazio na sociedade e aparecem a responder ao vazio que está. E depois têm que ter, necessariamente, grandes meios de comunicação para conseguir chegar às pessoas rapidamente. Por exemplo, o Partido Chega tem um trabalho notável na área da internet, quer dizer, e aquilo é preciso muitos meios financeiros para aguentar uma coisa daquelas, quer dizer, mas tem, e isso é algo que é uma realidade, mas isso também, não, se os meios são arranjados normalmente e tudo isto é feito normalmente, não tenho nada a criticar. Quem critica, que os arranje também e que faça o que tem que fazer. Tem um jornalista brasileiro que falou que o tipo de campanha que o Bolsonaro faz, ou o gênero do Bolsonaro, que o Stephen Bannon faz, né, que o Trump fazia, né, é uma campanha que é caracterizada por muitos fundos e um déficit de escrúpulos. Ou seja, quando você junta essas duas coisas, aí você tem o formato ideal para dar certo daquilo. Ou seja, qualquer coisa serve desde que sirva àqueles objetivos. O que é bastante diferente, que agora vou um bocadinho para trás aqui, né?
quando nós trabalhamos juntos a primeira vez, que foi em 95, campanha de 95, campanha de 94, na verdade, começou em 94, que foi para eleger a primeira vez o Jair Guterres para primeiro-ministro, ou o PS, né? E que eu tenho umas memórias dessa época, mas é engraçado, já tem algum tempo, mas mais com o tempo é que parece que outra vida, realmente. O país era diferente, o mundo era diferente, os meios eram diferentes, né? E o que eu me lembro, já vem a pergunta, que eu me diverti bastante, mas havia um momento social de mudança no país e que as pessoas queriam muito ou gostaram muito daquele movimento de comunicação também, né, da campanha como um todo, como algo positivo. Você, quando rememora esse período, o que você vem à sua cabeça? Que memória vem mais forte? Eu tenho uma memória clara e ligada àquilo que foi o papel de quem tinha a liderança da comunicação, que foi o Edson, de ter identificado a questão central que o país tinha. Nós tínhamos um Presidente da República que terminou o seu mandato, professor Cavaco Silva, que terminou o seu mandato com uma expressão que nos permitiu desenvolver uma estratégia em contraponto àquilo. O país terminou com o mandato do professor Cavaco Silva farto dele e da política dele. O país estava saturado. E isto acontece com qualquer político. Ao fim de um determinado número de anos está saturado, é preciso mudar, porque as pessoas necessitam disso. Com aquela célebre frase que eu raramente me engano, nunca tenho dúvidas, era um ser perfeito, não é? Um ser absolutamente perfeito. Bem, e aquilo que aconteceu é que o país necessitava exatamente de uma alternativa completamente ao contrário disto. Ou seja, se tivesse alguém no poder, se enganava, como depois se viu que se enganava-se até antes de ser eleito. Já vou contar essa história, posso, não posso? Ou Edson? Pode. Se enganava, tinha dúvidas, e portanto, ou seja, era um cidadão, era um ser humano, quer dizer, normal. Qual de nós é que nunca se enganou e não tem dúvidas? Quer dizer, isso é a coisa mais habitual. Ter um Presidente da República com um ar austero, dizer eu raramente me engano, nunca tenho dúvidas, sou um ser perfeito, e o país com problemas gravíssimos do ponto de vista político, do ponto de vista social, havia uma revolta, digamos, do ponto de vista do posicionamento das pessoas relativamente a isso. Eu vou contar aqui uma história que é uma história que marcou aquela preparação daquelas eleições e que se pode ver aí como é que as pessoas que são geniais, é o caso do Edson, podem ter a capacidade de poderem transformar coisas que alguns consideram que estamos perdidos, já vou passar a contar, e que se transforma numa coisa positiva. Um belo dia, o engenheiro António Guterres foi visitar o hospital da Universidade de Coimbra. As pessoas que já nem se lembrem disso, ou que ainda nem eram, estou aqui a ver alguns que nem nascidos eram nessa altura. O engenheiro Guterres, a mulher do engenheiro Guterres, tinha um problema de saúde gravíssimo, do qual veio a falecer pouco tempo depois, mas era algo que passava um pouco despercebido ainda nessa altura. Ele foi visitar o hospital e passou por um serviço, foi visitar, que é o serviço de especialistas que tratavam a doença que ela tinha. Ele não resistiu e perguntou algumas coisas, como se fosse para informação geral, e nomeadamente perguntou sobre a possibilidade, do ponto de vista estatística, da pessoa sobreviver àquele tipo de... Não devia tê-lo feito, como é evidente. A resposta foi de tal ordem que ele já nem ouviu mais nada durante o resto praticamente anunciaram-lhe que pouco tempo tinha mais de vida, digamos, a mulher, como aliás se veio a verificar. Ficou baralhado e à saída tinha que fazer declarações aos jornalistas e começaram-lhe a fazer perguntas sobre algo que para ele era uma coisa absolutamente
de saber tudo, que era números, quer dizer, do ponto de vista, quanto é que era o orçamento em termos de porcentagem do PIB, quanto é que subiu, quanto é que baixou, aquilo era uma enciclopédia, quer dizer, eu lembro-me, no Parlamento, eu sendo deputado, eu às vezes até ficava aflito, porque ele ia falar, quando era líder do grupo parlamentar, não levava nem um papel à frente para intervenções de 30 minutos. E eu lembro-me disto, chegou uma vez a dizer, falou, e no fim disse, bem, em resumo, por 7 razões para eu sou contra isto, não sei o quê. Eu quando ouvi aquilo, sem papel nenhum, mas como é que este tipo ainda se lembra qual é que era a primeira e a segunda? E lá vai, tudo sintético, sem papéis, sem nada. Ou seja, só estou a dizer isto que era de uma grande profissionalismo e de preparação em tudo que eram estas questões como bom engenheiro, de saber este tipo de questões. Baralhou-se. E de tal maneira se baralhou nas contas que a certa altura disse, bem, agora é só fazer as contas. Quer dizer, eu já não conseguia fazer. Bem, eu estava em Lisboa, era o coordenador dessa campanha, estava em Lisboa, ligam-me de lá da campanha e dizem, estamos perdidos. Estamos perdidos porque agora há saída, ele baralhou-se, isto vai dar nos telejornais todos, e vai não sei o quê, isto vai ser uma desgraça, que isto combate a ideia de ele ser uma pessoa com uma formação à base de qualquer crítica e tal. Bem, eu, como modesto coordenador da campanha eleitoral, o que é que eu fiz? Telefonei ao Edson, disse, Edson, anda cá, que estamos perdidos, aconteceu aqui uma tragédia em Coimbra, e agora o que é que a gente vai fazer? E eu nunca mais me esqueci isso da minha vida. O Edson não sei onde é que ele andava lá, feito ter comigo ali ao Largo do Rato, lá lhe expliquei, e ele teve aí 20 ou 30 segundos a pensar, e vira-se para mim, nunca mais me esqueço disto na minha vida, a dizer, Jorge, agora é que já ganhámos. Eu olhei para ele, o meu primeiro pensamento foi, estes intelectuais são todos um bocado apanhados, e este também é, estamos perdidos, estamos a dizer que já ganhámos, é para eu não me ir abaixo assim, à primeira. Bem, e este homem acaba de me explicar, disse, não, está aqui a síntese do que o país quer, face aos estados que nós fizemos, o que não quer é uma pessoa que não se engane, que raramente tenha dúvidas, é esta a síntese. Ele é uma pessoa que se engana, também tem dúvidas, é um ser humano, quer dizer, e ali ficou definido, em concreto, definiu ele, em concreto, qual iria ser a estratégia de comunicação da nossa campanha, porque tinha sido encontrado ali algo que tinha dado um sentido profundo àquilo que estava a ser feito. Lembro-me bem que colocámos um cartaz, passado pouco tempo, que só tinha a dizer razão e coração. Quer dizer, era tudo frases com 2 palavras, que eu aprendi com ele, que isto em comunicação tem que ser tudo muito simples para as pessoas perceberem, muito sintético para as pessoas perceberem, e foi ali encontrado, no meio de algo que, para quem tinha, digamos, uma forma de estar na vida política, de que era, como é que íamos recuperar isto, já estávamos a inventar justificações. Já agora quero-vos dizer uma coisa. Na altura, a única, depois de falarem lá com os jornalistas, a única televisão que publicou isto foi a SIC. As outras televisões perceberam que tinha havido ali um problema grave do ponto de vista humano e não publicaram nada. Foi a SIC, o Ricardo Costa, que agora, já na altura era irmão do António Costa, já eram irmãos naquela altura, e publicou. E, sinceramente, bem, fez o que devia, quer dizer, porque isto, quando se está nestas vidas, é o que é. E cada um faz sua parte, né? Ele falou comigo, telefonou-me a dizer-me, eu compreendi isto tudo, eu vou publicar, e eu disse-lhe, meu caro amigo, faz muito bem, porque isto a vida é o que é, cá estaremos nós para tratar da nossa vida, como assim, aí estará para tratar da vossa, isso faz parte, e tratamos bem, que ganhámos as eleições, e acho que esta identificação, esta capacidade de quem dirige
a área comunicacional ter o feeling para no momento certo perceber o que vai no fundo do pensamento das pessoas é absolutamente vital para se perceber o que se tem que perceber. Portanto, eu contei esta história na sequência de uma questão que eu já não me lembro a questão original que o Edson me tinha posto. Não, você vê com isso que memória que você lembra daquela época, desse momento de trabalho em comunicação política que ambos convivemos, né? E que eu acho que não se repete porque a sociedade é tão diferente hoje. Mesmo a agilidade das coisas é outra, né? Aconteceu aquilo à noite, eu não vi, acordei, fui trabalhar, aí você me liga, o hotel até... Ou seja, para mim nem existia ainda, hoje não aconteceria, eu já acordaria com o Twitter, já dando aquela informação, já teria já um comentário, ou seja, fazer comunicação política hoje me parece bem diferente daquela época e menos prazerosa, acho que havia ainda alguma ilusão positiva naquela época. Pois, isto nesta matéria, como é só está a dizer, mudou tudo, quer dizer, mudou rigorosamente tudo. Aliás, eu venho numa fase da vida política, da vida do país, da censura, quer dizer, nos tempos em que eu comecei nestas vidas, antes do 25 de Abril, era um tempo completamente diferente. A censura não era possível, cada um de nós hoje, Portugal pode ter muitos defeitos, mas qualquer um de nós hoje, desde que tenha capacidade de pôr a sua opinião num jornal, não há ninguém que vá lá prender ninguém por estar a dizer isto ou o contrário. Bem, portanto, isto mudou tudo, mas no que o Edson está a dizer, então é que mudou absolutamente tudo, porque era impensável hoje uma coisa ter acontecido aí à 1 da tarde e ainda se andar a discutir o que ia sair nos telejornais à noite, ou seja, não havia nem 5 notícias, não havia canais que estão a dar meia hora, nem rádios que estão a dar meia hora, tudo isto era tudo ainda muito trabalhado, não é? Quer dizer, o ritmo que a comunicação hoje tem é absolutamente diferente, veloz, até a começar por uma coisa muito relevante, que a comunicação verdadeira e a falsa, não é? Porque a comunicação, as fake news, aproveito para dizer que saiu agora um livro de um jornalista chamado Rui Pena, que quem gostar destes temas de comunicação não percam a oportunidade de o ler, porque é muito, muito interessante. Fica aqui essa nota, porque o acabei de ler agora. Mas hoje isto seria completamente diferente, porque já toda a gente teria emitido opinião, já estavam nas fake news a sair coisas ao contrário, até não era possível gerir aquilo como foi na altura tratado. Hoje a comunicação é muito, não sei se é mais complexa ou não, que é completamente diferente, quer dizer, não tenho qualquer dúvida, e quem trabalha nisto tem que ter isso em conta, porque se utiliza os mesmos métodos do passado, não pode ter bons resultados, quer dizer, como é uma evidência, quer dizer, eu vou contar aqui outra coisa, que a vida é feita de pequenas histórias, não é? Eu lembro-me que nessa campanha eleitoral, o último comício que nós fizemos na campanha foi lá embaixo, em frente ao Rio, e organizámos todo o decor, digamos, do palco, tudo, como se fosse um programa de televisão. Aliás, quem organizou foi um realizador de televisão, que já morreu, um grande amigo, Nuno Teixeira, e que trouxe cenógrafos da RTP, fizeram aquilo como se fosse, na verdade, porque, na verdade, aquelas pessoas que ali iam, aqueles já estavam convencidos, como é evidente, os que lá iam. Era preciso transferir para casa, para os milhões que iam ver à noite na televisão, todo o ambiente que era o culminar daquilo que era, do que andámos a fazer durante aqueles anos de preparação daquele dia. E foi uma coisa extraordinária, porque era como se estivessem as pessoas em casa a ver um programa de televisão, uma montagem extraordinária como aquela que foi feita. Porquê? Foram os especialistas da televisão que vieram para ali ajudar-nos, nomeadamente o Nuno Teixeira, que era um grande realizador, que nos veio ali colocar o seu saber
ao serviço, digamos, de uma questão desta natureza. Eu acho que a campanha eleitoral, Edson, começou a sério a ser tratada a comunicação política em Portugal. E acho que é algo que também se deve a ti, ao facto do que ali fizeste, porque toda a gente começou a dizer, isto não é feito a sério, porque o Brasil tinha outras pessoas que já tinham andado a fazer campanhas em Angola e noutros países. A Espanha, não com brasileiros, mas com espanhóis, eu fui várias vezes por esse mundo fora assistir a campanhas, assistir a iniciativas. Agora conto-vos outra pequena história. Numas eleições que eu fui assistir no Reino Unido, em que o candidato do Partido Trabalhista, antes de Blair, também estive nas eleições de Blair, mas antes de Blair, estava à frente nas sondagens todas e estava adquirido que ia ganhar. E perdeu as eleições. E eu um dia fui a uma reunião da Internacional Socialista com os responsáveis das campanhas eleitorais dos partidos socialistas europeus, e foi lá o responsável das eleições lá no Reino Unido, e explicou porque é que, na opinião dele, tendo os estudos todos a dar a vitória, mas de forma larga. E ele disse, nós perdemos, dizia ele, por uma razão, é que propusemos tanta coisa, quer dizer, na área da saúde resolvíamos tudo, na área da educação resolvíamos tudo, em todas as áreas fundamentais tudo era resolvido. E as pessoas gostaram, durante a campanha eleitoral, de ouvir que vinha aí um partido, ao contrário dos conservadores, que ia resolver este conjunto vasto de questões. E dizia ele, o pior foi no dia em que as pessoas foram votar, no dia em concreto, quando foram com a mão buscar a caneta para votar, tocaram na carteira. E quando tocaram na carteira, disseram, diabo, mas para haver isto tudo, alguém vai ter que pagar. O mais certo é ter que ser eu a pagar. E se há coisa que os ingleses odeiam, é aumentos de impostos. E veio naquele momento para a decisão final que tinha que haver aumentos de impostos para haver aquilo tudo. Bem, e os trabalhistas levaram uma derrota pesada nestas eleições. Não sei se isto é assim ou não, mas ele pode ter razão. Quer dizer, que pode ter sido algo que à última hora fez as pessoas cair nelas. Quer dizer, e isto aqui também está ligado àquilo que quem pensa que pode dizer tudo aos eleitores, que eles acreditam em tudo, isso é a pior asneira para quem está a conduzir, digamos, uma campanha de comunicação, neste caso política, porque as pessoas têm cabeça para pensar, muito mais do que se imagina, muito mais do que se imagina. É claro que hoje há o fenómeno do populismo que entra em algumas áreas, mas a responsabilidade maior do populismo é, do meu ponto de vista, é o facto de quem dirige a sociedade deixa existir espaços para que esse populismo possa entrar com esta capacidade que se vê que pode estar a entrar. Portanto, a responsabilidade não é do populismo que faz isto nos termos que faz, a responsabilidade é de quem tem que organizar e dirigir um país, por forma a que os cidadãos vejam que estão a ser tidos em conta naquilo que são as suas decisões. Portanto, quem só acha que a culpa é daqueles que propõem isto e propõem aquilo e que o melhor é eliminá-los, é fazer isto, é fazer aquilo, estão aí pelo caminho pior que pode haver, na minha opinião. Inclusive no Brasil, essa questão voltando ao Brasil, né, é uma coisa que a esquerda lá tem que reaprender, né, que pelo menos os petistas, né, têm uma certa dificuldade de entender que quem votou no Bolsonaro ou na direita não fez por maldade necessariamente, fez porque achou que era uma opção para eles, né? E que esses votos podem ser reconquistados, pelo menos uma parte deles, né? Ela não pode se reconquistar se você transforma esses eleitores nos demônios, né? Alguns são, né? Mas não são todos, né? Não dá para imaginar que são 30% de fascistas, né? Uns 10% sim. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para você, Jorge, que eu quero perguntar quando você vê essa imagem, o que vem à sua cabeça? Aham. Mas está a ver.
Isso é uma época da nossa vida política muito curiosa. Pá. É o mais Você ainda te chama de Coelhone ainda? Isso, quando alguma criança, não, eu, mas... eu tenho aqui que contar aqui várias histórias sobre isto. Não é? Este programa só não foi retirado da RTP em determinado momento. Este programa começou na SIC, não teve êxito na SIC. Tinha uma pessoa que o dirigia, uma grande amiga que eu já não vejo há anos, Mafalda Mendes de Almeida, e que criou uma empresa que veio ter um enorme êxito, mas que começou por funcionar num resto do chão, em Linda a Velha, numa casinha de 3 assoalhadas, que não tinha ar-condicionado, e que era muito complicado, digamos, o seu funcionamento. E eles começaram a ser muito críticos. Eu, na altura, era ministro e tinha a tutela da comunicação social e comecei a ser muito pressionado politicamente. Portanto, aqui pode-se dizer tudo, por pessoas do meu próprio partido e do meu próprio governo, a dizer é uma vergonha, como é que isto é autorizado, porque eles gozavam com as pessoas todas, em particular com o governo e em particular também comigo, quer dizer, não havia problema nenhum disso. Bem, eu comecei a ver o caso mal parado, a dizer, não sei como é que vou aguentar isto, mas, quer dizer, quem tinha poder a sério nunca me chateou para que aquilo acabasse. E acabou quando ainda não era o êxito que acabou por ser, foi quando aquilo estava a começar. E um dia, em conversa com a Mafalda Mendes de Almeida, ela disse, eu transmiti isto, olha, estou a ter aqui muitos problemas, mas vocês continuem o trabalho, porque isto, eles vão se habituando a que estar na vida política é a vida, não é? Ninguém é obrigado a vir para isto, só vem para cá quem quer e tem que se habituar. Bem, e eu um dia disse, eu tenho aqui uma maneira de ajudar a resolver isto. E então fui entrevistado pelo meu próprio boneco. Fui ao programa. Eu não lembrava, pelo menos. Fui ao programa. À tal Res do Chão, ali de Linda a Velha, que nunca mais me esquece, estava à porta um boneco a imitar o professor Sousa Franco, e o Vitorino tinha um boneco que era para um terço dos outros, que era mais pequenino, e então puseram logo aquilo à porta para eu me sentir ali bem enquadrado naquilo. Lá entrei para aquilo e, portanto, no momento em que o ministro que tutelava aquela área saiu no programa da noite a ser entrevistado por o boneco que fazia isto, a gozarem comigo próprio, quer dizer, acabou qualquer possibilidade de algum dia mais na vida aquele programa acabar sem ser da forma normal. Fiquei muito satisfeito porque, passado uns largos anos, um dia, já o Dr. Mário Soares tinha deixado de ser Presidente da República, o Contra-Informação, que era assim que chamava, acabou. E na RTP, já nestas instalações onde está hoje, fizeram uma festa de términos do programa e ofereceram-me o boneco, quer dizer, a mim e ao Dr. Mário Soares. Portanto, eu fiquei proprietário do boneco do que aqui vi. Por acaso este aqui ele existe ainda? Eu volto a seguir. Mas foram tempos extraordinários. Para vocês verem, em visitas oficiais que fazíamos nos países africanos, os membros, eu vi o primeiro-ministro, Carlos Veiga, em Cabo Verde, quando lá estávamos numa visita oficial, à noite nos jantares, ele falava com o António Guterres, seguindo os programas todos, e tratávamos a todos por os nomes do programa. Em plenas ruas de Cabo Verde, as pessoas tratavam-me a mim, as pessoas assim mais conhecidas que ali estavam, por os nomes do programa de televisão, mas com simpatia, foram tempos de liberdade de espírito, de muito menos crispação na sociedade portuguesa. Eu sei que hoje que estão, acho que é na MEL, está a ser criado um programa parecido, ainda não tive a oportunidade de ver nenhum, mas não sei se hoje se a sociedade portuguesa não terá um nível de crispação que permita fazer uma coisa que, por exemplo, a França tinha um programa parecido na altura, mas era de uma violência tão grande que acabou por si próprio rapidamente. Este aqui era frontal,
era duro, mas era muito simpático este programa para as pessoas que se reviam naquilo que ali era apresentado. Ouçam, e gozava com a política, porque é uma forma de não... E os Nada bonecos criavam personalidades próprias, né? O Coelhone, ele existia além do Jorge Coelho, né? Assim como o boneco do Marcos Mendes, que até hoje, quando eu vejo o Marcos Mendes, eu só penso numa coisa, que ele é noia. Eu não consigo pensar em outra coisa. Não, mas aqui eram nomes giros, e as pessoas só para isso depois perceberam que tinham que dizer bem daquilo, senão estavam tramados, quer dizer, do ponto de vista do relacionamento com as pessoas, porque as pessoas gostavam daquilo. Se os próprios achavam que aquilo que estavam a insultá-los ou qualquer coisa, as pessoas ficavam que o claramente... primeiro spot que eu fiz aqui para Portugal, primeiro, eu usava esses bonecos, nem existia o programa ainda, que era, eu fiz com o Mário Soares e a Dona Maria Barroso, como se fosse Casablanca, se despedindo né? E o Cavaco Silva também, aos gritos, que era pro Nasex, e que ele dizia, deixe-me respirar, deixe-me respirar. E ela era um Bário e a Baria. Enfim, até uma ligação também com isso. Mudando de assunto, mas ficando no mesmo, já entrando aqui na reta final aqui, que a conversa vai rápido, mas o tempo passa, né? Há uns anos atrás, não muito, meses de anos, me corrija se estiver errado, toca meu telefone, era o Jorge a me avisar que um jornalista talvez me procurasse porque ele estava fazendo uma biografia sua. E só disse isso, não disse mais nada. Olha, eu deixei o contato, ele vai te ligar. Enfim, eu não perguntei também se estava preocupado, nada. Falei, tá bom, olha. Depois o jornalista me ligou, que era o Fernando Esteves. Tem. E... O polígrafo, assim, hoje em dia. Ele também foi convidado nosso quando lançou o polígrafo. Ele é ótimo. Mas eu não conhecia na época, né? Eu falei por telefone, inclusive, com ele, acho que foi assim, ou por e-mail, não sei. Ele fez um monte de perguntas, eu respondi, etc. Aí um dia o livro foi lançado, né? E aí, quando eu vi o livro, vi que realmente era um livro que ele fez independente, ou seja, não era uma biografia autorizada, era uma biografia, ponto, né? Ou seja, né? Que com o ponto... A biografia feita à conta dele. a conta dele, então, assim. E... Ele, a certa altura, teve uma dificuldade, estava com dificuldade de arranjar pessoas a dizer mal de mim. Eu disse, mas eu facilito já isso. Portanto, e disseram mal e a sério. Quer dizer, ficaram muito admirados de os terem indicado. Era uma vergonha se isso um livro sobre tanta coisa da minha vida e não houvesse lá ninguém a dizer mal de mim. Quer dizer, o engenheiro Henrique Neto, que eu indiquei, um deles, que ele dizia tanto mal de mim, que eu disse, vai ter aqui. E telefonei a dizer, indiquei para dizer mal de mim, agora não se ponha lá a dizer alguma coisa boa que me estraga aqui a vida. As pessoas ficam admiradas e pensam que eu estou a fazer número de ser assim, mas podem não acreditar, mas estas coisas é que me dão gosto, com toda a sinceridade, por ter visto o Henrique Neto chateado porque eu indiquei para ele dizer mal de mim, como eu o conhecia na altura. Eu acho que... Mas minha pergunta tem a ver com isso, que é qual é a sensação? Eu sempre quis perguntar isso para alguém. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de perguntar para o próprio, né? Para o biografado, né? Qual é a sensação do biografado quando lê a sua biografia e, na verdade, é algo escrito por outro, já que você não autorizou e nem é a sua versão da sua vida, é a versão que ele coligiu. Qual é a sensação que você tem ao ler o livro? Supondo que você leu, né? Supondo que você leu, eu acho que sim. O Fernando Esteves, o jornalista em causa, é um jornalista, foi do Independente, dos tempos áureos do Independente, até era um jornalista de pancadaria, não é? Deu muito a mim, quer dizer, também, não é? Mas isso faz parte da vida, quer dizer, que quem anda na vida pública está sujeito, não é? Quer dizer, e portanto, eu conheci-o, ele veio falar comigo e veio-me dizer, olha, é assim, eu vou fazer um livro sobre a sua vida. Você tem duas hipóteses. Ou me ajuda aqui a colaborar em alguma coisa, ou então ainda vai ficar pior. O termo era mesmo este. Ou me ajuda aqui a colaborar, a arranjar aqui nomes de pessoa, ou então isto ainda vai sair pior. Portanto, o começo não era muito agradável.
Ele lá fez o livro que entendeu, lá lhe dei as indicações que ele lá foi pedindo. É evidente que, sendo uma biografia da responsabilidade do próprio, há muitas coisas no livro de que as coisas não... A verdade não é aquela. Mas, quer dizer, nessas situações que não há alternativa, quer dizer, porque a alternativa que eu tinha era dizer isto não foi autorizado. Não, eu respeitei completamente o posicionamento dele. Acho que ele fez um trabalho sério, nada do que lá pôs que não corresponde bem à realidade. Foi no sentido de estar ali a criar algo que ele estivesse a fazer, chamemos-lhe com dolo, não é? É a versão dele, é a posição. Não tive nenhum, nenhum impacto. Hoje, passados estes anos todos, temos uma grande relação de amizade um com o outro, mas amizade mesmo séria. Tenho grande respeito por ele e não é por ele ter escrito coisas que não foram muito agradáveis para mim virem no livro, que isso afetou nada, quer dizer, não... Agora, eu cheguei à conclusão de que tem que haver respeito, e isso acho que é uma base fundamental da vida das pessoas, nomeadamente dos que estão na vida pública. Tem que haver um enorme respeito por aquilo que cada um escreve, cada um diz, desde que não ultrapassem questões que ponham em causa, digamos, o bom nome, ponham em causa dentro daquilo que é o seu ponto de vista. E eu não me tenho dado mal com essa forma de estar na vida. Nunca me dei mal, quer dizer, sempre tive excelentes relações com o mundo dos jornalistas, eu tenho excelentes relações com pessoas dos partidos todos durante o tempo em que andei nessa vida e não me arrependo nada disso. Quer dizer, a questão é esta. A alternativa a isso, a alternativa é pior, quer dizer, e portanto acho que é ter um conceito de liberdade, ter um conceito de entrosamento na sociedade em que separar aquilo que é fundamental do que são coisas secundárias, e essas coisas, eu aprendi uma coisa na vida, quando há qualquer coisa que nos afeta muito, seja aquilo que nós estamos a fazer, nos projetos que estamos a fazer, há uma coisa que podemos ter a certeza. Antes ainda demorava mais um bocado, mas hoje, passado 3 dias, há qualquer coisa pior que vai acontecer. E aquilo que hoje é determinante para cada um de nós, que parece que vamos morrer, que isto é agora é que está tudo perdido, passado 3 dias já ninguém... Não estou a dizer que as pessoas não se lembram. Lembram porque o acumulado de coisas negativas depois faz a opinião final. Mas aparecem sempre coisas... Alguém imaginava que hoje estivéssemos todos a discutir a questão da suspensão da vacina que está suspensa? Ninguém lhe passava para a cabeça. Havia outros assuntos. Eu, às vezes, vou ver isso para me testar a mim próprio, ver se ainda estou com capacidade de raciocínio apurado ou não. Quando sai uma coisa, guardo os jornais mais ou menos. Eu ainda sou da geração que gosto de papel, quer dizer, e portanto eu compro os jornais todos e leio-os, que tirei um curso já há muitos anos de leitura em diagonal, portanto consigo ler rápido, quer dizer, são as questões centrais das notícias, e portanto, e vou ver, na verdade, qual é a notícia do dia, o que é que está nos telejornais todos, o que é que há, o que é que estava há 3 dias, tinha o mesmo peso, já lá vai, quer dizer, e portanto o mundo está a andar de forma muito mais rápida, porque também as coisas todas que acontecem negativas são mais, talvez, do que aconteciam no passado, não é? Talvez seja isso. Mas parece, né? Temos aqui uma pergunta do Luiz Silva Dias, que é curioso, que eu ia fazer essa pergunta, né, no início, até tinha separado ali, mas depois o assunto foi para o outro lado, eu já não ia voltar a ela, mas ele pergunta isso, que é qual é o papel do beirão em Portugal e no mundo? Eu ia perguntar um pouco diferente, eu ia perguntar o fato de ser beirão, o que isso mudou, o que isso indicou na sua vida? Lembrando que Viseu é uma região, uma cidade de origem visigótica, ou seja, até o nome vem daí, né? Ou seja, temos aqui alguém que é quase um visigodo que depois segurou na política. Então. Vamos lá ver. É algo que, quer dizer, eu não me... vocês não conhecem a minha vida, nem as minhas origens,
mas eu nunca me passou por a cabeça, digamos, eu vivi numa pequena aldeia, não é? Onde nasci, com os meus pais. O meu pai morreu com um ataque cardíaco, tinha eu 6 anos, à minha frente, não é? Portanto, a vida não começou muito bem no que diz respeito a essas questões. Tive a sorte de ter uma mãe extraordinária durante a pessoa mais importante da minha vida, mas, na verdade, digamos, o que se admitia que pudesse ser a evolução da minha vida, não ia ser uma coisa de grande envolvimento nas coisas que acabaram por ser. Para vocês verem, na minha aldeia, onde andei na escola, quem foi estudar para um colégio privado, porque não havia liceu, há hoje em dia muitas pessoas que contestam muito aquilo que foi o 25 de Abril. A grande parte dessas pessoas não tem a mínima noção do que era este país. Quer dizer, eu vivia numa aldeia que fazia parte de um concelho onde não havia qualquer instituição pública de ensino. Só estudavam aqueles que tinham, os pais tinham o mínimo de condições para pagar a um colégio privado a andar. Da minha aldeia, 2 no meu ano, não é? 2. E na escola onde eu andava tinha mais de 30 alunos. Não é? Portanto, 28 ficaram ali. Não é? Ficaram ali. Mas não havia um hospital público. Não havia nada. Quer dizer, as pessoas, o que quer que fosse, não havia reformas, não havia nada. O que quer que fosse, ou tinham dinheiro para pagar, ou então a vida é o que é. Portugal teve um desenvolvimento brutal. Não estou a dizer que tudo tenha sido bem feito e que não haja muita coisa para fazer, mas isto é outro país, quer dizer, onde nós vivemos. Hoje, este próprio concelho tem um centro de saúde moderno, tem várias escolas do ensino secundário, tem ensino superior, tem tudo aquilo que a transformou, digamos, num concelho, numa região onde dá gosto de viver. Quer dizer, o nível de vida das pessoas é muito interessante, tem hotéis, tem restaurantes, tem tudo o que quando eu lá comecei a viver a minha vida não havia nada, não é? E nem havia nada lá, nem na maior parte do país. A Beira Alta tem características especiais. Geralmente costumava-se dizer essa coisa dos Beirões, porque o Salazar era meu vizinho de um concelho ali do lado, de Santa Combadão. E, para quem me conhece, eu li tudo quanto há do Salazar até hoje, que sou um obcecado, digamos, no sentido de tentar perceber como é que é possível estar tanto ano no poder, digamos, com as características que tinha, e conseguiu estar e com o apoio das pessoas. Eu nunca me esquecerei que o professor Marcelo Caetano, que foi o último primeiro-ministro antes do 25 de Abril, aí uns 8 dias antes do 25 de Abril, foi ao futebol, a um dos grandes estádios de Lisboa, e foi ovacionado de pé por a assistência toda do estádio. Os mesmos, com certeza, que andaram nas manifestações do 25 de Abril a dizer abaixo o fascismo, o povo unido jamais será vencido. Não tenho dúvida nenhuma. E é assim a transformação das sociedades. E, portanto, é assim, eu fui estudar, mas comecei muito cedo a ser do contra. Quer dizer, é uma coisa curiosa que eu lembro-me, ainda miúdo, com um amigo meu, já um bocadinho mais velho, eu comecei a ouvir a Rádio Argel, cujo locutor era o Manel Alegre, que estava refugiado na Argélia, e, portanto, eu tinha que se ouvir, porque era proibido, não é? De noite, sem ninguém ver, estávamos a ouvir uma rádio que vinha lá de uma sintonia qualquer estranha naquilo, e eu comecei, é uma coisa curiosa, eu digo isso em muitas entrevistas que já dei, eu devo o ter entrado, digamos, na luta política a um senhor que ainda é vivo hoje, o senhor José Alberto, por quem tenho uma consideração extrema, era um funcionário carregador da estação de Caminhos de Ferro em frente à minha casa, e que era um homem genuinamente do contra. Quer dizer, ele estava contra as injustiças da vida, contra tudo. E eu comecei a viver aquele ambiente e é curioso, eu comecei a ler com ele.
quer dizer, ele comprava, estão a ver, com a função que tinha, o Século, que era o único jornal que lá chegava de comboio, todos os dias, e o Jornal Record, porque ele e eu sempre fui do Sporting, ainda hoje, e ele também, e eu aprendi muito a ler e a interpretar coisas, também a ler o Jornal Record. Na altura só saía 2 vezes por semana. Bem, e depois isto começou-se a desenvolver, e eu tive uma primeira cena ali. O meu avô era o líder na minha freguesia digamos, da União Nacional, que era o partido do regime na altura. Era o líder, digamos, era a pessoa que mais mandava lá nisso. E numas eleições, eu era muito jovem ainda, em que eu, com a rebeldia que tinha, resolvi entrar, estamos a falar de muitos anos antes do 25 de Abril, em 69, melhor dizendo. Não arranjei melhor coisa, digamos, meti-me na campanha eleitoral, tinha 14 anos, assim, uma coisa, e não arranjei melhor coisa do que, numa colagem de cartazes, colei, digamos, as paredes todas da casa do meu avô. Estão a ver o que é um miúdo, eu e os outros, não é? O meu avô teve um mês para aí sem me falar, era uma pessoa, porque eu tinha uma adoração, mas tenho um grande gosto. O meu avô, antes de morrer, votou em mim, votou no PS nas eleições, nas últimas em que esteve, em que ainda era vivo, e eu fui candidato, e ele disse, pá, olha, não digas a ninguém, mas eu votei em ti e votei no Partido Socialista nas eleições. Bem, e depois tive uma sorte que me entrou uma democracia por dentro de casa. A minha irmã estava na Faculdade de Ciências em Coimbra, veio a crise de 69, e ela fez greve, como fizeram greve. Imaginem o que é ali, numa família com algumas dificuldades, ali naquelas aldeias, haver pessoas que enfrentaram o regime, digamos, desta forma. E entrou uma política dentro de casa, não se falava de outra coisa, digamos, na greve de Coimbra, e a partir daí eu nunca mais estive desligado da vida política. E só para dar um exemplo, eu fui delegado ao Congresso da Oposição Democrática em 1973, em Aveiro, onde levámos pancadaria da grossa, mas também não fomos lá também sem saber que podia acontecer, e deu-me um enorme prazer, não a pancadaria, porque isso ninguém, por mais que goste, por mais que diga, gosta de levar, foi o facto de, passado muitos anos depois, no aniversário, nos 25º aniversário do Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, eu era ministro da Administração Interna, fui o convidado especial desse congresso e naquelas minhas coisas determinei que a polícia fizesse uma cerimónia à porta do congresso, digamos, para a demonstração clara que o país era outro. Há 25 anos atrás, não aqueles polícias, mas a polícia agrediu barbaramente muitas das pessoas que ali estavam, não é? E era preciso dar ali uma ideia clara que o poder político e pessoas que estiveram nessa realização, como é o meu caso, quer dizer, estive lá e levei de outros polícias, com certeza, ou talvez de alguns que ainda ali tivesse, nunca se sabe, e deu-me um prazer tremendo, digamos, esse facto, quer dizer, porque eu tive uma sorte extraordinária, fiz parte de uma geração que lutou por a liberdade em Portugal e ganhou, quer dizer, é que houve milhares e milhares de pessoas que lutaram muito mais do que eu, quer dizer, e morreram, acabou-se a vida sem terem conseguido alcançar o objetivo. Eu tive essa sorte, quer dizer, que estive ligado a tudo quanto era de movimentos, e agora, para ficar tudo claro, eu antes do 25 de Abril pertencia ao movimento marxista, leninista, maoísta, stalinista, tudo quanto havia de que pode ser considerado hoje por a sociedade. Paulista, tudo que tinha isso, tudo tinha isso estava metido. Era stalinista, paulista, tudo tinha isso, artista, tinha isso, e, portanto, estava habituado a essas vidas
e tenho muito orgulho nisso. Conheço, aliás, variadíssimas pessoas que andavam lá, hoje são e não dizem nada disto, quer dizer, que eu acho curioso. Vários membros do governo, partido do governo de direita, eu até vou dizer não tem mal nenhum, sou amigo dele, a pessoa que foi ministro da Educação do governo, o Dr. Durão Barroso, era meu companheiro dessas vidas, quer dizer, como muitos outros, isso não tem mal nenhum, esqueceram-se no meio disto tudo. Como dizia o Churchill, é que dizia, se não se é revolucionário aos 18 anos, também já não temos muito mais tempo, pode ser muito mais tempo depois. E, portanto, eu andei nessas vidas todas, e depois, a seguir ao 25 de Abril, num dia que também considerei relevante, foi o assalto que foi feito no meio aqui da Revolução à Embaixada de Espanha. Eu abandonei essa área toda, porque vi que eu não tinha nada a ver com aquilo. Era beirão, está a ver? Os beirões têm uma grande personalidade, são sérios, quer dizer, são pessoas determinadas, mas não contem com beirões para andarem a fazer de contas que andam a fazer coisas bem quando andam a cometer crimes. E aquilo que foi feito no assalto à Embaixada de Espanha não foi uma ação política, foi uma ação criminosa. Vi pessoas a fugirem de lá, aquilo tinha sido feito o assalto porque o governo espanhol fuzilou 2 ativistas políticos. E vi pessoas a assaltar a Embaixada de Espanha para roubar o que lá estava. Não era ação política nenhuma. E naquele dia acabou. Quer dizer, acabou-me a ligação ao radicalismo. Quer dizer, e transformei-me numa pessoa que sou hoje, sou uma pessoa de esquerda, mas de esquerda moderada, sou uma pessoa altamente humanista e de respeitador da liberdade para mim e para os outros. Quer dizer, isso aí é fundamental. Transformei-me numa pessoa e acho que me transformei para uma pessoa melhor do que o que era. Mas não ponho para trás tudo o que fiz na vida, quer dizer, nada. Isso aí, tudo tem o seu tempo na vida pessoal e na vida profissional também. Hoje a minha vida é outra, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a vida profissional, empresarial, que é diferente, mas no qual também tenho um grande orgulho em estar e ter a capacidade de realizar projetos que estou a ter. Bom, obrigado, Jorge, pela sua paciência conosco, de estar aqui no final de um dia. Isso aqui é um pouco das pessoas que vão agora bater palmas para o Jorge. São palmas virtuais e sem som, mas são algumas das pessoas que cá estão. E na próxima vez que vier para a sessão, prometo que não estará esse fundo laranja aqui, teremos um fundo com uma outra cor qualquer. Edson, muito obrigado pelo convite, foi um grande gosto de estar aqui. Muito obrigado a todos pela paciência que tiveram de estar aqui a ouvir histórias banais de um cidadão que percorreu e que quer continuar a percorrer a vida, acima de tudo com respeito por si próprio, que é aquilo que eu quero todos os dias, ter respeito por mim, que eu acho que é aquilo que é fundamental. E esta coisa do Edson ter por trás dele a cor laranja, a mim ele não me convence que foi por acaso. Quer dizer, se convencer a vocês, não, foi para me provocar, ele pôs lá aquilo, mas por mim não me provoca nada, que é uma cor que eu até gosto muito e portanto não tenho problema nenhum. Muito obrigado, Edson, meus caros amigos, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, depois se fala então. Mais vezes, muito obrigado. Tá? Boa tarde, tchau para vocês.